aqui com a minha colega Ana Catarina Pinheiro, a minha equipe Emília Silva e Pedro Gomes. Da APA está a engenheira Ana Cristina Carrola com o Dr. Bruno Simplício, engenheiro, e a doutora Manuela Proença. Eu vou partilhar uma apresentação que creio que é mais simples. Alguns dos slides já foram... Estão a ver? É que eu deixo de ver as pessoas. Sim? Alguns dos slides já foram apresentados a 10 de maio, mas outros têm especificidades no que respeita a esta fileira da valorização da resina natural. E no fundo, como nós já tínhamos afirmado, agora estamos a propor fazer um convite à constituição do consórcio. Depois de aprovado, convidamos os consórcios aprovados a apresentarem um projeto integrado que será depois objeto de uma negociação, o seu contrato de investimento e os contratos de consórcio que fazem parte integrante destes contratos de investimento como anexos. E, portanto, no caso da valorização da resina natural, estamos a falar de 3 pilares complementares e que vão concorrer para um objetivo comum. E, portanto, neste caso, estamos a falar do fomento da produção da resina natural nacional, aqui com três subáreas, no fundo, do reforço da capacidade produtiva do pinhal, para aumentar a produtividade da resinagem e a resinagem mais atrativa para o proprietário florestal, de forma como comunicar melhor a investigação e os ganhos para a rentabilidade. O segundo pilar, relativo ao reforço da sustentabilidade da indústria transformadora da resina, nomeadamente no apoio ao investimento industrial e a toda a cadeia de valor, e depois a novas aplicações e reforço dos mercados existentes, e um terceiro pilar para a diferenciação positiva da resina natural e dos produtos derivados, no fundo a criação de um selo ibérico e uma divulgação técnica muito vocacionado também para o marketing e para a comunicação. E no fundo, este consórcio que convidamos a formar tem que integrar entidades que cubram 6 grandes áreas. Projetos de investigação, desenvolvimento e inovação, incluindo todo o ciclo de inovação, desde o processo de investigação fundamental até à transferência para o mercado. Deve incluir pilotos de inovação produtiva, projetos de digitalização e tecnologias da informação, eventos de transferência de conhecimento. Deve ter uma área dedicada à formação e à profissionalização do resineiro e uma área também para comunicação e promoção. No fundo, sendo um projeto integrado, podemos ter aqui alguns exemplos de iniciativas que deverão estar incluídas neste convite do consórcio e depois com detalhe no projeto que vai ser elaborado, como criar um programa de melhoramento genético do pinheiro bravo, ou um estudo comparado de outras espécies de pinos produtoras de resina, uma investigação e inovação das técnicas de resinagem, o desenvolvimento, investigação e desenvolvimento e implementação, no fundo, de inovação para a criação de produtos baseados em resina natural, também ao nível industrial para a transição para renováveis e para a incorporação de subprodutos da transformação, investigação e desenvolvimento no âmbito da aplicação da resina natural no têxtil e no calçado. Quais são os contributos que esta fileira pode contribuir muito para o aumento da produtividade da resinagem, o aumentar a eficiência produtiva industrial e a incorporação de ações de mitigação dos seus impactos ambientais, o fomentar novos materiais e novos derivados da resina natural destinados a aplicações com maior valor acrescentado e promover a diferenciação positiva da resina natural. Não esquecer que este projeto integrado e todas as suas subáreas, tal e qual, e todos os seus pilares e iniciativas e medidas, bem como todos os outros, devem obedecer aos princípios do not significant harm ou do não prejudicar significativamente o ambiente, de acordo com a taxonomia que está em vigor desde o ano passado e que vai transformar e enquadrar todos os investimentos sustentáveis no âmbito da União Europeia. E, portanto, sendo projetos integrados e que estes pilares complementares estão organizados para concorrer e para concretizar um objetivo comum, eles vão ser
desdobrados em um conjunto de iniciativas, que por sua vez têm um conjunto de medidas, e estas medidas são no fundo avaliadas pelos indicadores de realização, os famosos KPIs, que têm associados marcos intermédios e metas até ao final do projeto integrado, que deve ser identificado o nível de maturidade tecnológica de cada medida, o calendário e o orçamento detalhado que cada medida vai ter e as entidades responsáveis pela sua execução. Pode ser o líder ou parceiros, podem ser só parceiros, depende. No formulário aparece o nível da atividade. Neste caso é facultativo o seu preenchimento agora na fase de apresentação da candidatura do consórcio. Também deve ser indicada a duração total do projeto. Estes são os KPIs obrigatórios que devem ser apresentados no âmbito do convite ao consórcio e depois do projeto. São 8, direcionados para o número de linhas de investigação e desenvolvimento e inovação, o número de produtos com melhor pegada ecológica, as linhas pilotos industriais com um nível de maturidade tecnológica igual ou superior a 7, o número de publicações científicas, estamos a falar de relatórios, estudo de caso, artigos técnicos e publicados em revistas científicas, número de plataformas e bases de dados desenvolvidas e criadas, o número de campanhas e de comunicação e de marketing que vão lançar, o número de programas de formação e capacitação dedicada e as simbioses industriais que vão desenvolver. Estes indicadores devem ser também apresentados sobre uma proposta fundamentada do consórcio. Os vários candidatos podem aqui incluir, ou deverão incluir, indicadores que permitam medir a redução do consumo de matérias-primas de origem fóssil e a substituição de matérias-primas de base biológica, a redução das emissões com gases de efeito de estufa, a descrição do ciclo de vida dos novos produtos, o aumento da integração e da valorização das matérias-primas e dos resíduos e subprodutos de base biológicas nos processos produtivos, o aumento da eficiência na utilização de recursos do processo de fabricação, a redução da utilização das substâncias químicas críticas e o aumento da cultura da promoção e de um consumo sustentável e de baixo carbono. Nós já sabemos que o líder do consórcio só pode ser líder numa candidatura e não pode ser líder noutros consórcios. Os parceiros podem participar em mais que um consórcio em fileiras distintas. Têm que demonstrar que têm capacidade financeira e técnica para tal. A constituição do consórcio é flexível no sentido em que os parceiros não têm que ser os mesmos do início ao fim do projeto integrado, podem entrar e sair e isso fica previsto no contrato de consórcio e no contrato de parceria ou de consórcio que é feito entre o promotor e os vários parceiros e que se pode definir cláusulas em que permite esta flexibilidade, porque provavelmente muitas vezes não faz sentido um parceiro estar durante a duração do projeto todo, só faz sentido estar ao início, por exemplo, ou só faz sentido entrar mais no fim da concretização do projeto, da execução do projeto. Os líderes deverão ser as entidades gestoras do cluster da competitividade ou o centro de interface ecológica ou os laboratórios colaborativos, estão devidamente enquadrados em despachos nacionais, como sabem, e os parceiros, desde que legalmente estabelecidos em Portugal, podem ser empresas ou entidades do sistema científico e tecnológico ou instituições do ensino superior, incluindo os centros de investigação, as entidades privadas não comerciais, organizações não governamentais e associações sem fins lucrativos e também posso incluir, no caso da resina, a Organização de Produtores Florestais. Esta é, no fundo, uma arrumação muito macro da forma como vocês podem fazer a memória descritiva do projeto, com 6.000 caracteres e, no fundo, em 3 grandes áreas: os objetivos e o objeto do projeto, quais são as necessidades que identificam, os pilares que vão adotar, iniciativas e medidas, o calendário e os resultados, o calendário e os resultados intercalares que pretendem obter, as metas que vão ser atingidas, tanto nas 6 grandes áreas: atividades económicas, investigação e desenvolvimento, inovação produtiva, formação e comunicação, cobertura geográfica, comunicação, ações de promoção internacional.
Depois, uma segunda grande área para uma estimativa de custos e avaliação do impacto financeiro, que neste momento deve ser a mais difícil de vocês poderem descrever, porque não sabemos ainda, não conseguimos definir as taxas de financiamento e não conseguimos definir porque ainda não temos as normas técnicas desenvolvidas a nível nacional para vos poder dar esta informação, infelizmente, e as metodologias, e uma terceira grande área que será para as metodologias a desenvolver e a adotar para a execução do projeto. Apesar de não termos as taxas de financiamento, já temos algumas regras previstas, sabemos que é uma forma de incentivo não reembolsável, sabemos que as medidas relacionadas com a formação, a capacitação e a comunicação e promoção no seu conjunto não podem ultrapassar 12% do total do projeto integrado que vai ser apresentado. As metas e os marcos intermédios devem ser cumpridos até à data limite definida nos contratos de consórcio, mas não podem ultrapassar 31 de dezembro de 2025. As taxas de financiamento não sabemos porque temos que perceber se vamos manter as regras do auxílio do Estado em vigor, se vai haver algum ajustamento ou não, e não temos essa informação ainda. E por isso o consórcio tem que garantir o cofinanciamento do seu lado, que não pode ser feito com base nem com sistemas de incentivos públicos, nacionais ou comunitários já existentes. Não há aqui acumulação de fundos, tem que ser suportado o cofinanciamento ou por capitais alheios ou capitais próprios, mas não públicos. E no formulário eletrónico está disponível na página dedicada a apoios PRR do Fundo Ambiental, que este formulário vai estar aberto, disponível para preenchimento até dia 10 de agosto, e estes são os critérios que vão ser avaliados na apresentação do consórcio. São os clássicos de uma análise de mérito normal, primeiro os requisitos de acesso, aceitação dos termos dos convites e a inexistência de impedimentos legais para admitir a admissibilidade, e depois para a elegibilidade, 3 grandes áreas, critérios de relevância, implementação e de impacto. Relativamente aos termos de aceitação do convite, são os que estão descritos nos pontos do presente convite 4 e 5, 6.1 e 6.2, 6.3, portanto, que dizem respeito à identificação e caracterização das entidades constituintes do consórcio, os documentos que são listados no ponto 6.1, a carta de intenção, manifestação do interesse que cada entidade, promotor, líder do consórcio e vários parceiros, pelo menos daqueles parceiros que vocês têm a certeza que vão participar, uma declaração escrita pelo líder do consórcio sobre o que é um consórcio completo, está lá a minuta, é preencher, e a memória descritiva do projeto também deve estar incluída e a descrição técnica do projeto. Portanto, isto é analisado aqui no termo A. No B está relacionado com a ausência de dívidas à Segurança Social, à Autoridade Tributária, declarações de IVA, etc. Em termos de critérios de elegibilidade, estamos a falar ao nível da relevância ou alinhamento dos objetivos e documentos das políticas públicas europeias e nacionais, quer para a transição ecológica e digital, quer para a redução das emissões de carbono, direta e indiretamente, para o crescimento económico sustentável e justiça social, o alinhamento para os grandes objetivos do PRR e para a bioeconomia sustentável, tendo por base a incorporação das matérias-primas de base biológica e o aumento da circularidade nos processos produtivos ao longo de todas as cadeias de valor, e um alinhamento para os pilares de intervenção, neste caso, das 3 fileiras que foram identificadas nos slides atrás. Relativamente à implementação, vamos aqui aferir 6 grandes áreas, no fundo relacionadas com o bom projeto que vai ser apresentado, seja na memória descritiva, a descrição técnica, seja a capacidade de identificação dos riscos e das iniciativas, relativamente aos marcos e às metas definidas, a qualidade do plano de comunicação e os potenciais público-alvo, o grau potencial de transição e da escala de maturidade da inovação e a capacidade para mobilizar os recursos, quer humanos, financeiros, tecnológicos. Finalmente, ao nível do impacto, as 5 grandes áreas que são avaliadas é o impacto esperado ao nível da transição ecológica, da transição digital, no desenvolvimento económico sustentável,
como é que vai ser o impacto na penetração dos mercados, na capacidade de disseminação dos métodos e resultados. Portanto, claramente alinhado com os propósitos a nível do PRR, a nível nacional e comunitário. É uma média aritmética simples sempre, está aqui as fórmulas que vão ser avaliadas, é sempre arredondada às milésimas para, em caso de desempate, ser mais fácil de apresentar a avaliação global. Estes são a informação, os contactos privilegiados. O mail já está a funcionar, já respondemos a algumas dúvidas. Por favor, não hesitem em dizer-nos algo se precisar. E agora, se calhar, vou parar a apresentação. E, por favor, se tiverem dúvidas. Sim. Força. Olá, Susana, e a todos, boa tarde. Carlos Fonseca, do Forestwise. Antes de mais, dar uma vez mais os parabéns à equipa que está, de facto, a coordenar esta C12, porque daquilo que eu vou percebendo, daquilo que está hoje em dia em cima da agenda e da mesa sobre o PRR, esta componente C12 é claramente aquela que vai na vanguarda, não é? E é aquela que com todos os riscos que isso tem, é aquela que arrisca também mais e que acaba por ter aqui um papel, eu diria, de abrir caminho. Não é? E acho que isso é de vangloriar e dar-vos também os parabéns por isso. Segundo, por terem aqui um processo, eu diria, muito participativo. Já tivemos a apresentação da abertura dos consórcios pelo Sr. Ministro e agora uma sessão de esclarecimento, portanto, o que vem aqui enriquecer muito esta discussão e principalmente em setores, como é o caso deste da resina, que durante muitos anos, portanto, não houve assim propriamente uma atenção muito focada neste setor e, portanto, há aqui um grande empenho também deste setor em todo este processo. O Forestwise tem tido aqui um papel claramente mobilizador e aglutinador deste setor, uma vez que também aqui a bioeconomia e aqui a bioeconomia de base florestal é claramente um tema central para o nosso laboratório colaborativo e claro que estando a falar de resinas, estamos a falar de toda a fileira do pinheiro e aqui, como dizíamos quando estávamos em discussões na criação deste consórcio, portanto não há resina sem pinheiro e portanto temos que ver todo este setor como uma cadeia integrada. Aquilo que nós podemos transmitir neste momento é que há um setor que está muito motivado, muito dinamizado para este desafio. Contrariamente talvez àqueles setores que vimos anteriormente, às apresentações anteriores do setor do calçado e do têxtil. Portanto, aqui temos dinâmicas diferentes, também já todos estamos cientes disto, mas há aqui de facto uma percepção de que esta é uma oportunidade que tem que ser agarrada e de facto tem que ser aqui encarada como algo que pode ser muito diferenciador, não só para a resina em si, portanto, e para o produto resina e para a valorização da resina, mas também eu diria que é algo mais transversal, uma vez que a partir do momento em que estamos a valorizar a resina, estamos a valorizar a floresta, estamos a valorizar o mundo rural e portanto é aqui claramente um assunto multifuncional. Infelizmente temos aqui algumas situações, alguns constrangimentos, por assim dizer, que nos podem aqui limitar um pouco o avanço das coisas. Uma delas, pronto, a Susana já referiu, que é a falta de informação sobre as normas técnicas, não é? Sobre estas taxas de financiamento, que é uma questão que com frequência nos é colocada. Portanto, esperemos que tão breve quanto possível essa informação possa ser publicada. E também, relativamente aos formulários, que nós já iniciámos o seu preenchimento, também dar-vos nota de que ficamos aqui com dúvidas se de facto se a ideia era simplificar, se a simplificação foi assim tão grande. Portanto, tem detalhes muito grandes, não é? Já, portanto, este formulário que está disponibilizado.
Portanto, vamos estando atentos a cada uma destas questões e é importante haver esta abertura da vossa parte para poder esclarecer a qualquer momento questões que o próprio líder do consórcio vai ter, mas também os restantes parceiros. Portanto, e quanto a isso, a própria equipa do Forestwise, portanto, já analisou, eu diria, em parte estes formulários e o próprio convite, terá uma outra questão mais técnica que poderá colocar durante esta sessão. Mas ainda assim, uma vez mais, quero manifestar aqui o nosso agrado em ver a resina natural elevada a este ponto. Muito obrigada pelas suas palavras em nome da APA e da Secretaria-Geral, creio que elas também agradecem. Relativamente às dúvidas de preenchimento do formulário, se não conseguimos resolvê-las agora, houve algumas que já foram resolvidas e que foram identificadas na segunda-feira, na sessão do têxtil, mas mande-nos sempre para aquele e-mail do bioeconomia.prr os print screens dos erros que dão, para nós podermos passar para a empresa de informática e corrigirmos os que pudermos e pedirmos elas para corrigir, porque às vezes são bugs ou algumas coisinhas que nós não estávamos, só com o uso é que se percebe. Pronto, esse era um ponto. De facto, nós ainda não temos a informação toda. Assim que for a missão Estrutura Recuperar Portugal foi criada a semana passada. A própria estrutura de governação do PRR a nível nacional também foi criada a semana passada. São resoluções do Conselho de Ministros que estão em Diário da República da semana passada. E por isso a estrutura vai ter numa das suas alíneas a obrigação de definir as normas técnicas para entidades como nós, Secretaria-Geral e APA, que estão aqui, Fundo Ambiental, que no fundo são considerados os beneficiários intermediários, porque são eles que estão a lançar estes avisos ou estes convites a consórcios e depois poderão vir acompanhar a monitorização dos projetos integrados e por isso precisamos de facto destas normas técnicas, julgamos nós, ao nível até dos regulamentos do que são despesas elegíveis, do que são custos indiretos, como é que se adotam as taxas de financiamento, os próprios formulários de reporte e os tempos de reporte, sabemos que são semestrais, e portanto o próprio desembolso do dinheiro mediante o cumprimento das metas e dos marcos intermédios, portanto precisamos dessas regras bem claras para vos transmitirmos o mais rapidamente possível, sob pena de não poderem conseguir organizar um projeto sem saber essas regras antes. É óbvio, para mim é muito claro, não é? Não se pode exigir quando há tanta incerteza, mas agradeço. João Nunes, queria fazer uma pergunta. Sim, olá, boa tarde. Consegue ouvir-me bem, doutora Susana? Sim, obrigado. Antes de mais, também peço desculpa só pelo ligeiro atraso da nossa parte, também felicitar de facto estarem a fazer estas oportunidades de esclarecimentos e também debate entre todos que têm interesse na área. Vou tentar aqui focar um bocadinho aqui em termos da nossa parte, o que é que poderia ajudar nesta fase para a construção. Nós já temos também muito trabalho feito já há cerca de 5 anos, já temos um consórcio a trabalhar nesta área da resina, nas várias frentes, desde a questão da civicultura até à parte dos produtos de alto valor acrescentado, a diferenciação com o mercado internacional. Eu percebi que aqui criam muito como é que distanciam e diferenciamos a questão das TRLs. Como é que pretendem, uma das primeiras perguntas é como é que nós demonstramos e como é que pretendem que demonstramos trabalhos prévios para evidenciar que nós vamos fazer aumento de scale-ups tecnológicos. Em que parte é que isso vai ser possível fazer essa demonstração? Nós também temos uma outra questão que é, há partes deste mercado da resina que podem fazer uma simbiose e uma interligação com outras agendas ou com outras ações em curso, por exemplo, o calçado ou se for o têxtil. Como é que nós, num plano deste e numa candidatura destas, que é do consórcio na valorização da resina natural, se tiver interligação com outras, como é que isso depois se processa em termos práticos para demonstrarmos essa interação? Porque há aqui vertentes na parte das moléculas, quando nós falamos que é a vertente molecular e de valorização da resina, que pode ter impacto na valorização e na interligação em simbiose com outras, normalmente o calçado ou o vestuário, são áreas de interesse de interligação. Existe aqui também uma outra,
que é para nós também bastante importante. O ICNF faz parte da avaliação destes projetos, e bem, que conhece e está há muito tempo neste setor, mas para a execução destes projetos é importante a sua interligação e a cooperação com o ICNF, desde as questões de mercado, regulamentares e de ligação até desenvolvimento de novos sistemas e de implementação piloto, ou seja, eles fazendo parte da avaliação de candidatura, como é que nós identificamos em termos de ações concretas a cooperar com o ICNF. A outra, também para nós era importante, também temos um consórcio, o Gelstar está a trabalhar há muitos anos e nesta vertente, onde nós identificamos muito a capacidade e a necessidade da demonstração e valorização da resina portuguesa em relação a outras resinas a nível internacional e da parte natural. Como é que aqui a parte internacional e de demonstração da resina portuguesa ter um valor acrescentado diferente, comparação a nível internacional, como é que nós depois fazemos e demonstramos ao nível da candidatura? Pronto, eu acho que de base era muito isto. Pronto, é a questão como é que na candidatura se liga à questão do ICNF, se faz parte da avaliação, não podemos fazer como parte do consórcio, mas como é que nós demonstramos que isso aconteça? A questão de ligação com as outras do calçado e do vestuário, que faz muito sentido na ótica de valorização da resina, essa parte de simbiose, parte internacional, e a demonstração muito do trabalho que se tem feito com várias TRLs, são vários projetos que já foram executados anteriormente, e como é que isso se interliga numa candidatura destas, que era aumentar TRLs e chegar à inovação produtiva. Eu, para já, pelo menos, eram estas as perguntas, e obrigado, se puder ajudar a esclarecer. Obrigada pelas suas questões, não sei se vou conseguir cobri-las todas, mas de qualquer forma peço-lhe que com esse detalhe todo nos mande por escrito, porque são valências muito diferentes, seja a APA, seja Secretaria-Geral, seja Fundamental, tem aqui valências muito... De qualquer forma, quero lhe dizer desde já que o financiamento aqui é projetos novos que vão ser apoiados no âmbito da componente da bioeconomia. Portanto, projetos que já estejam em curso, que estejam a ser financiados por outros fundos comunitários públicos ou nacionais, não podem ser aceitos e, portanto, não podem ser aceitos. Sim, doutor. Não, a questão é que, por exemplo, quando tem que aumentar uma TRL, tem que haver um projeto antes que demonstre que até a TRL4, imagina. Mas houve esse projeto TRL4, ou finalizou, ou vai ser finalizado, é financiado de outra forma, mas que é a base para a passagem para o TRL5 ou 6, ou não sei. Agora, quando me pergunta como é que se demonstra, não sei. Se eu souber, eu sou economista, eu não consigo lhe dizer como é que se demonstra. Portanto, isso faz parte do desenho do projeto. E, portanto, o que importa aqui é que detalhem o mais possível, com a informação mais detalhada e clara possível e transparente, como é que se demonstra. Essa questão que insiste muito em que o ICNF faz parte da avaliação. No Comitê Coordenador, o ICNF é um dos participantes no Comitê Coordenador. O regulamento da Comissão de Seleção e do Comitê Coordenador estão finalizados e, portanto, há um conjunto de regras muito simples, baseadas no tudo o que é entidades que atuam de uma forma colegial e com base no Código de Procedimento Administrativo. Portanto, naturalmente que o ICNF não vai ser parceiro neste consórcio, nesta componente da bioeconomia, não vai. Tem outro espaço noutras componentes. O facto de ser o ICNF um regulador, como a APA é nas suas matérias a autoridade nacional e reguladora, como por exemplo nos resíduos, ou em matéria de alterações climáticas, não significa que tenham participado nos consórcios. E, portanto, a proposta do projeto que deve desenvolver não significa que pode ou não ficar dependente de cumprimento de alguma legislação, mas naturalmente não se pode aceitar nenhum projeto integrado em que não cumpra com a legislação nacional e comunitária aplicável, nomeadamente a nível ambiental. Portanto, isso para mim é claro. Não sei se a APA quer acrescentar alguma coisa. Não. Boa tarde a todos.
Não, Susana, claramente, revemos-nos nessa tua narrativa, claramente que estamos aqui para apoiar e acompanhar o que quer que seja ao nível mais técnico, mas nunca uma parceria ao nível do consórcio. Sim, a minha questão era depois, porque há questões aqui na parte da resina que se fala e já se debate há muito tempo e que o ICNF tem acompanhado, porque quando introduz um novo modelo de silvicultura, tem aqui logo uma questão que é as questões das barreiras regulamentares e de mercado, como acontece na economia circular. E quando nós estamos nisso, o que se faz sempre nos projetos é que tem que haver uma interação sempre entre o desenvolvimento da investigação e o desenvolvimento tecnológico com as entidades que estão na base regulamentar. Isto é o que é pedido nos projetos. Então, com a economia circular, o que pede sempre é que haja esta interação. E na resina existe o mesmo contexto que é, ou queremos novos modelos de silvicultura e novas formas, há aqui questões que já são legislações que nós temos que trabalhar de forma regulamentar. Quando falamos de inovação produtiva, acontece o mesmo neste ecossistema. E o que acontece é que nós, normalmente em outros projetos, mesmo como o LIFES e outros que existem, que também são estes âmbitos de atuação, existe interação entre as entidades regulamentares com os projetos na sua execução. Nós, sabendo que estão nesta base de acompanhamento nas avaliações, mas para nós faz sempre sentido que haja depois na execução, seja do nosso projeto, seja do outro projeto que for, este acompanhamento, porque há questões que se levantam que são necessárias, não podem ir logo para o mercado sem ser trabalhadas com as entidades regulamentares que estão no mercado. E isto é o mesmo exercício, era essa a questão que estava a colocar, como também, por exemplo, a nível europeu, noutros projetos, mesmo no LIFE, quando nos querem aumentar a TRL, nós temos que demonstrar que já fizemos resultados até a TRL4 para apresentarmos uma 7, ou seja, não nos permitem apresentar um projeto TRL7 sem demonstrar que fizemos trabalho prévio e projetos anteriores TRL4. Pronto, estas as questões que para nós é importante perceber no vosso lado como é que depois essas partes depois funcionam, tendo em conta a informação que está disponível. Porque é muito importante, se nós queremos demonstrar um projeto para TRL7 e que já temos trabalho TRL4, temos que o demonstrar. Porque não podemos apresentar um projeto sem trabalho prévio para uma TRL7 ou superior. E percebemos que este programa quer muito também aumentar escalas tecnológicas para chegar mais rápido ao mercado, para trazer novos mercados ao setor da resina e da sua valorização. E aqui a questão é que depois algumas áreas da resina são interessantes para as outras agendas, como o calçado e como o têxtil, e que têm o seu foco de trabalho. Como é que nós depois interligamos? Sabemos que cada uma delas vai andar em separado em termos de consórcio, em termos de trabalho. Era um bocadinho aqui para nós, o objetivo é não duplicar, mas sim ser integrador e aumentar a complementaridade e o valor do projeto em conjunto com outros projetos. Então, mas isso é, no fundo, a descrição do projeto que demonstra e que se candidata. Portanto, tem que fazer essa demonstração. Nós não sabemos dizer-lhe como é que a faz. O João é que vai ter que saber como é que faz. Eu quero relembrar que o que vai ser apoiado são um consórcio por fileira. Há naturalmente liberdade de aparecerem vários, esperamos, não sabemos, mas vários candidatos e várias candidaturas por fileira, vários consórcios. Se nós acharmos que é necessário e que tem qualidade suficiente, convidamos à negociação para estabelecimento de um único e isso está previsto no convite, como sabem. Portanto, apelamos a boas candidaturas, claramente, claras e transparentes e com os detalhes técnicos com qualidade suficiente para serem avaliadas como deve ser. Eu agora tenho um Luís e tenho o Carlos novamente. Luís Fernandes Silva. Sim, boa tarde. Eu estou aqui em nome da Resi Pintos. E, antes de mais, há aqui uma questão que foi levantada quando da apresentação do convite para o consórcio, que nós ficámos aqui um pouco confusos e ainda não conseguimos esclarecer muito bem e que precisávamos da vossa ajuda, que era perceber o porquê de termos previsto no PRR e ter sido apresentado no PRR e no trabalho que foi desenvolvido uma proposta para um financiamento num montante global de 33 milhões e depois, quando chegamos à fase de estabelecer aqui um consórcio, temos aqui este montante quase que partido a meio entre a parte que é para o consórcio e o resto que não percebemos muito bem o que é que lhe vai acontecer, ou como é que vai ser gerido, ou de que forma é que vai ser gerido. O consórcio, eu sei que esta possibilidade de entrada e saída
para dar mais flexibilidade a certas entidades. Não tem a ver com a entrada e saída, não é isso que eu estou a dizer. Do valor global que está para a valorização da resíduo natural no PRR, que são 33 milhões. Sim, é só 15 que está no âmbito deste convite. 15, falta 17. 17,5. E o que é que acontece aos outros 15,5? Mas isso não entra nesta componente da bioeconomia. Entra na componente da bioeconomia, que foi isso que foi submetido, no âmbito do PRR, foi um total de 33 milhões. Está bem, mas o restante não vai ser submetido a convites de consórcios. Está definido lá que é para o ICNF, está nas fichas da questão públicas e também está no site do Fundo Ambiental essa informação. Portanto, uma coisa é a dotação máxima, uma coisa é a dotação máxima que está aqui a concurso para a constituição dos consórcios. Outra coisa é dinheiro que vai ser afeto a uma entidade pública para gerir a fileira do Pinhal. Pronto, então, se bem entendemos, aquilo que nos está a dizer é que, por exemplo, é o ICNF que vai gerir a parte da beneficiação de áreas de Pinheiro Bravo com potencial para resinagem. Sim, mas não sei se isso é... Ou seja, é o ICNF. É o ICNF que vai determinar que áreas são essas, é o ICNF que vai fazer isso. Só a entidade pública, naturalmente, tem essa obrigação. Pois, mas o ICNF tem essa obrigação a nível de gestão há muitos anos e nunca se pautou por uma gestão direcionada para a parte da resinagem. É isso que, como associação representativa do setor... Eu percebo, mas é assim, o ICNF, como entidade pública, vai executar a política pública, aquela que o Governo mandar fazer. E, portanto, se está definido no PRR que é para isso que vai fazer, é para isso que o ICNF vai estar mandatado. Portanto... A questão não é essa, a nossa questão aqui é na capacidade que o ICNF tem para o fazer, porque é assim... Mas isso, eu sei, eu calculo, mas também ultrapassa-nos tanto a mim como a si. Essa capacidade, se o ICNF tem ou não, será o Governo a avaliar. Se não tem, o Governo dotará o ICNF dos meios para ter essa capacidade. Quer dizer, eu com a casa dos outros não me preocupo, diria. Sim, mas no nosso caso como Resipinos, tudo isto, no nosso caso como Resipinos, tudo isto nos preocupa, porque tudo isto tem a ver com o fomento da resina natural e com o fomento da atividade em Portugal. E, portanto, se de facto há fundos que vêm destinados ao fomento e ao incentivo da atividade, nós temos todo o interesse, independentemente de quem faça a gestão desses fundos, que eles sejam o mais bem aplicados para que haja retorno. Eu acho que enquanto cidadão, todos temos essa obrigação de exigir isso ao Governo enquanto eleitores. Pronto, mas no nosso caso, como Resipinos, ainda temos uma obrigação adicional para com os nossos associados nesse sentido. E aquilo que nós estamos a ver é que uma linha como esta, por exemplo, estando entregue ao ICNF, a linha da... Pois não, essa linha não faz parte do convite. Portanto, eu não consigo dizer nada que se passe para lá do convite que foi desenhado pelas entidades que estão aqui presentes e com a ajuda também e os contributos. Mas então se foi desenhado pelas entidades aqui presentes, se calhar a questão que eu coloco não será para si, será para outros aqui presentes. O porquê disto acontecer desta forma? Ninguém aqui está habilitado, ninguém aqui, como entidades públicas e executantes de política pública e que fomos mandatados num comitê coordenador para desenhar o convite, ninguém aqui está habilitado para lhe dizer porque é que o ICNF tem 15 milhões para definir fileira da resina, porque não está aqui nenhum membro do Governo nem de gabinetes para lhe responder essa pergunta. Portanto, não podemos fazê-lo. Não temos como, nem sabemos porquê. E, portanto, nem é o nosso objetivo. Aliás, nós estamos aqui para esclarecer dúvidas sobre o convite e sobre o convite à constituição de consórcios. Nesta fileira, muito em particular, a redução da resina natural. Eu não lhe consigo dizer porque é que o ministro, ou alguns ministros, ou o próprio primeiro-ministro que aprovou o PRR, quer dar 15 milhões para a fileira da resina
e vai mandatar o ICNF. Isso não me interessa, peço desculpa. Isso não é relevante para constituir um consórcio para um convite para 17 milhões que estão aqui a ser em concurso. Mais nada. Assim sendo, também não tenho muito mais a acrescentar. Obrigada. Peço desculpa, mas Carlos Silva. Olá, Viva. Peço desculpa pela minha... Eu só agora é que me apercebi que estou tipo vulto, mas também não perdem muito em não ver a minha cara. Ora bom, antes de mais, muito obrigado pela vossa sessão. É a terceira sessão que eu já assisto, portanto eu assisti também à têxtil do vestuário e à do calçado. Ok, dar-vos os parabéns. Antes de mais, por conseguirem fazer uma sessão com tantas dúvidas ainda sobre como é que o aviso vai ser implementado. Isso é de saudar. Ora bom, deixe-me só pegar neste ponto do Luís. A minha dúvida não é do Luís, a minha dúvida é só esta. No documento da componente da bioeconomia sustentável, onde aparece os 15,5 milhões de euros debaixo do fomento da produção da resina natural, e mantendo-se esse fomento da produção da resina natural no convite, a minha dúvida agora é: este consórcio tem que responder às 3 colunas ou a coluna mais à esquerda 3 pilares fica para o ICNF? Não. Ok, portanto, os 15,5 milhões está ali, mas não é para ser lido como pertencendo àquele primeiro pilar, certo? Não, eu peço desculpa, mas nos slides que eu apresentei não estão lá 15 milhões e não está lá referência nenhuma. No slide que está, portanto, no slide da componente de bioeconomia sustentável. Isso foi ao nível chapéu, Não, está. Macro, não está na minha apresentação. Isto foi ao nível não, chapéu. Peço desculpa, na apresentação que fez que não está, mas é o mesmo slide que foi retirado desta página número 9 da componente da bioeconomia sustentável. E a pergunta do Luís é que me colocou esta dúvida, ok? Pronto, ok. Mas este slide vem do convite da página... está um bocadinho... Eu estou a ver, estou a ver. Sim. É a página 12. Da página do convite... 12. Exato. E, portanto, certo. não há só para não haver dúvidas, a minha questão prende-se com a pergunta do Luís. São faz 3 por coincidência, o 15,5 milhões de euros está debaixo do primeiro pilar. E, portanto, eu ter ficado com a dúvida se o consórcio tem que dar resposta aos 3 pilares, sim, ou apenas ao central e ao da direita. É aos 3 pilares, certo? Sim, aos 3, senão eu não estaria no convite. Sim, e nós tínhamos dividido, e nós tínhamos separado, e, portanto, não estaria nem no convite, nem nas apresentações, está bem? Muito bem, esclarecido. Outra questão, uma questão mais operacional, e eu sei que isto também foi pedido pelo Cadeia na sessão de texto e de vestuário aqui do CITEV. Vocês vão autorizar que nós no formulário online possamos ir escrevendo e avançando sem preenchermos a todos os campos? Isto é mais só para evitar que eu tenha que pôr lá teste.pdf para ir avançando. Sim, se houver algum impedimento, porque houve algumas coisinhas que às vezes não estavam a funcionar, por favor, mande-nos o print screen. Não é essa, Susana, não, mas pode ir gravando. Por exemplo, a questão é que não me permite avançar, por exemplo, a identificação de parceiros, sem eu ter identificado tudo o que é do promotor líder, ok? É esta a questão, por exemplo. Se tiver algum impedimento desse sentido, por favor, diga-nos, porque pode haver alguma coisa que esteja a truncar que agora nós libertamos, está bem? Eu peço desculpa. Eu peço desculpa pela minha insistência. Eu já lá estive a navegar no formulário e estão vários campos assim, ok? Está bem, então eu o que eu peço... Pedro, eventualmente, pode fazer lá uma alteração, que é uma sugestão, como é óbvio. É isso que eu lhe estou a dizer. Por favor, identifique esses campos que estão com print screens e mande-nos o e-mail, que estão a truncar e que não consegue fazer a passagem e navegar para o restante para... Muito bem. Está bem? Pronto. Ok, sim. Outra coisa que era importante dizer-lhe só sobre o formulário é que o líder do consórcio que se candidata é a única pessoa que pode lá mexer
ou se tiveram algum consultor que o ajude a fazer a candidatura. Não é livre a todos os parceiros. Pronto, que é para não haver aqui problemas de informação que se passe de uns para os outros e que não se queira passar nesta fase, está bem? Diga, mais questões. Sim, senhor, está compreendido. Outra questão, ponto 6.5 do convite, relativamente à resina. Vocês querem 3 pilares já com a gestão ou 3 mais a gestão? É 3 mais a gestão. A gestão é sempre a extra, não é? É qualquer. Respondido. Espetacular. Uma dúvida que eu fiquei e que me tirou um bocadinho do sério, digamos, do texto, na sessão do texto e do vestuário. Pelo que eu entendi, salvo erro de minha parte, quando o projeto estiver a ser executado, é o líder quem vai receber o incentivo de todos os parceiros. Ele depois é que distribui. Está correta esta afirmação? Sim, mas nós temos que monitorizar que efetivamente essa transferência é para os parceiros que ele identifica para executar as atividades que estão detalhadas. Ok, sim senhor. Não é ficar com o dinheiro num bolo e não distribuir aos parceiros. Isso tem que ser verificável. Espetacular. Pronto, eu vou-lhe reportar situações. Portanto, nós trabalhamos com consórcios desde 2000. Vou-lhe reportar situações apenas para partilha, ok? Sim. De questões que aconteciam em consórcios, ainda a ANI se chamava ADI, Agência de Inovação, em que havia consórcios em que o promotor que líder tinha a obrigação de constituir uma conta bancária específica. Sim. E ele tinha que arcar com esses custos e dor de cabeça. Okay? E, pior que isso, houve consórcios que a meio, e o parceiro em questão, aqui usando os termos que vocês usam, está desde o mês 1 ao mês fim, ok? Sim. Em que o parceiro a meio, por exemplo, entra numa situação de incumprimento ou simplesmente insolve. Sim. E, portanto, nos consórcios da ADI, houve questões em que o líder ficou, entre aspas, em maus lençóis, porque não podia estar a responder por um parceiro a quem ele tinha ou já tinha passado incentivo e lhe estavam a exigir que ele devolvesse. Pronto, sim. Fica apenas a nota, eu fiquei um bocadinho, devo dizer, angustiado com a regra, porque a regra em consórcios atualmente do que nós temos visto... Nós podemos, se calhar... É que a sua conta bancária recebe lá diretamente o NIF ou o IBAN, fica no contrato de consórcio, fica no termo de aceitação ou o contrato que for assinado e retiram essa responsabilidade ao líder, não vai dormir descansado se for sério, e acredito que sejam todos sérios. Isso é um problema que o aliviam. Pronto. É uma questão, ok? Sim, entretanto, nós também sugerimos, e vamos, a conta bancária dedicada, por exemplo, em outros sistemas de incentivos, é obrigatório ser nova. Por vezes pode ser uma existente e já não tem que arcar com os custos de criar uma conta nova, pode ser uma existente, mas que haja uma pista de auditoria verificável e que permita a verificação que todos os movimentos relativamente ao projeto integrado. O que existe muitas vezes são centros de custos e se calhar nos contratos nós podemos identificar que se calhar tem que ter um centro de custo identificado e todo o que é faturas e de faturação tenha identificado que é para o projeto, com os acrónimos e com os centros de custos identificados, e se calhar assim é mais fácil de verificar, não é? E de não haver aqui problemas entre essas questões de insolvência e ficar a responder, também eu creio que já houve evolução sobre isso e, portanto, quando chegarmos à fase dos contratos, esse tipo de preocupações ficam vertidas nos contratos. E acauteladas, está bem? Depois o promotor fica sempre assim um bocadinho, fica a dormir um bocadinho mal. Mas pronto, é apenas uma sugestão. Sim, porque no detalhe que nós pedimos, também pedimos lá, e também a avaliação financeira do cofinanciamento que se faz é do consórcio no seu todo, e não é só o líder o que tem obrigações nessa matéria. Nós pedimos certificados de não dívida a todos os parceiros e promotores, precisamente por propósito,
para não onerar o líder com parceiros que não têm as condições para levar por diante o projeto e não tenham dívidas, etc. Por isso é que nós fazemos este pedido a todos da situação tributária e de segurança. Susana, mas se me permite, sendo este um projeto que vai decorrer de janeiro de 22 a dezembro de 25, a meio pode acontecer muita coisa, não é? Claro, depois há ali um problema. É só nesse sentido. Claro que pode haver muita coisa e há cláusulas que prevê isso nos contratos. E também que cada vez que se for feito um reembolso, um pagamento ou uma apresentação de despesas, nós vamos solicitar, provavelmente, que as despesas sejam certificadas por um ROC do consórcio, provavelmente, certo. E vamos pedir que sejam atualizadas todas as declarações de não dívida. E, portanto, nós sabemos se os parceiros do promotor que estão a pedir o dinheiro estão em situação regularizada ou não, está bem? Pronto. Além de que está Susana, entenda apenas como um alerta. Entendo apenas como um alerta de que há promotores que não vivem bem em ter dinheiro que não é deles e terem que transferir. É apenas isso. Mas isso enfim, é quase um veículo automático de entra e sai e tem que ser visível porque uma entidade que está a coordenar projetos integrados que me dizem que vão ter 30 parceiros ou 40, não podemos estar a fazer 40 pequeninas transferências e a estar a pedir e a verificar. Quer dizer, Susana, se me permite, tem que haver aqui uma responsabilidade líder. Se me permite, nos consórcios do Portugal 2020 e já nos do CREN era assim, ok? E se não me falha a memória, nos do Prime, ok? Pronto. Eram assim. Mas pronto, é a nota, eu não queria alongar, era apenas uma nota, ok? Sim, mas... É aborrecido, pronto, para não usar outro termo, é aborrecido o líder ter que ficar com essa responsabilidade de transferir uma conta que é detida por ele para um parceiro. Mas ele também tem obrigações e direitos que se calhar pode exigir aos parceiros. E essa evolução de primes para cá, houve muita evolução em termos dessas regras e começava a ADC a atualizar dessas regras. Ao início, a ADC pedia carimbos para tudo e um par de botas e havia coisas com 10 carimbos. A ADC adota carimbo zero e os últimos sistemas de incentivos é carimbo zero que adotam, por exemplo. Sim, atualmente também é carimbo zero, está assim. Pronto, é por isso houve evolução. Muito bem. Portanto, eu espero que haja evolução também noutras matérias. Em relação também às verificações no local, também posso adiantar que está previsto fazer verificações no local mais do que uma vez por ano e, portanto, também acompanhar mais de perto essa monitorização. Maravilha. Uma outra questão também operacional. Em fase de candidatura ou negociação ou execução, qual é a regra que vai ter que ser usada, caso saibam, como é óbvio, para demonstrar o real valor de mercado? Ou seja, vai ter que ser apresentados mais do que um orçamento mediante a despesa, ou seja, eu conheço aquela regra que julgo que em outros projetos do próprio Fundo Ambiental existe, ou dos EA Grants, em que até 5K, isso mesmo, em que até 5K, ok, é apenas uma despesa, não é necessário nada, até 20K é preciso um orçamento e acima de 20, 3 orçamentos. A minha questão é se até agosto isso vai ser necessário. Era a minha pergunta. Até agosto não vai ser necessário. Ok, muito bem. Até agosto não será. Quando você... E eu espero em agosto, em agosto de dar-lhe essas regras todas. Gostaria muito. Espetacular. Uma outra questão, também julgo que para o Pedro Gomes, uma outra questão, enfim, é possível submeter o projeto e a seguir ressubmetê-lo porque nos equivocamos em algum documento ou queremos melhorar ainda alguma parte, ou uma vez que submetido ele não é repescável? Uma vez submetido e se faltar alguma informação, nós poderemos, portanto, fazer da candidatura, voltar ao estágio anterior para colocar os elementos que faltam. Será possível? Muito bem, sim senhor. Antes do dia 10. Claro, evidente. Antes do prazo. Peço desculpa, estou longo, eu sei, é uma penúltima questão. Quando vocês falam numa questão de formação, vai haver também incentivo para formação ou estou equivocado? Vocês propõem, fazem detalhe das medidas e propõem uma estimativa, agora, infelizmente, muito grosseira para isso. Mas é o que está previsto lá, tem que haver, sim, para a formação de resideneiros, sim, é o que está descrito.
Muito bem. Última questão. Eu sei, já pedi que nesta fase de candidatura é apenas uma declaração do líder do consórcio e dos parceiros no que diz respeito a consórcio. Vocês vão disputar... Uma consórcio completo só uma, a declaração são de todos. Isso mesmo. A minha pergunta é, na fase posterior, vamos imaginar, já passou agosto, o consórcio é convidado, vocês vão disputar alguma minuta de algum contrato de consórcio ou é o próprio consórcio que tem que se munir desse contrato? Não. Claro que sim, vai ser negociado e vai ser proposta uma minuta e vamos interagindo par a par nessa negociação, mas nós propomos sempre uma minuta de contrato de consórcio e minuta de contrato. Muito bem. Não tenho mais questões e muito obrigado. Peço desculpa pelo tempo. Não, obrigada eu. Obrigado. Henrique, boa tarde. Boa tarde. Era só porque várias vezes foi mencionado o ICNF. É só para dizer que o ICNF, por mais dúvidas e, enfim, desconfianças que se tenha em relação à atuação do ICNF, que eu também tenho, e sou funcionário do ICNF e represento aqui o ICNF, obviamente está aqui para resolver problemas. Não está aqui para criar problemas nem para se substituir àquilo que é a fileira. Não é o ICNF que produz resina. Portanto, vamos lá trabalhar. Eu acho que não vale a pena termos tanto medo da presença do ICN ou tanto receio da falta de presença do ICNF. Na verdade, é o consórcio que vai ter que resolver coisas e o ICNF estará cá para ajudar, com certeza, naquilo que for possível e naquilo que for desejável. Obrigada, Henrique. Jorge Cunha. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Jorge Cunha, do ForestWise. Eu vou tentar ser breve, até porque, portanto, também já estamos aqui um bocadinho adiantados no tempo. Também tive a oportunidade, pronto, não assisti online às outras sessões, mas tive depois a oportunidade de as rever e, portanto, há aqui um conjunto de questões que já foram levantadas e que não vale a pena estar a repeti-las. Mas era só para chamar a atenção aqui de uma questão. E que vem na sequência do que o Carlos anteriormente disse. Portanto, tem a ver com esta questão da responsabilidade acrescida, no fundo, que a responsabilidade do líder é sempre no final, ou é sempre responsável por todo, independentemente da forma como as coisas se podem vir a funcionar, é sempre responsável pelo consórcio no seu todo, mas já percebemos que esta questão, tanto quanto parece, está mais ou menos fechado e, portanto, é o líder de consórcio que depois terá a responsabilidade de gerir os fundos e de os transferir para os restantes membros. Eu só chamo aqui a atenção porque, em muitos casos, isso não é elegível, mas aqui acho que ainda é mais pertinente que o seja. É no caso das despesas, que suponho que também ainda estão a ser definidas, que haja aqui lugar ou que seja elegível as despesas que tenham a ver com auditorias financeiras, portanto, ao longo do projeto, exatamente para garantir que todos os procedimentos são executados de forma correta e que não haja problemas ao longo da execução e depois no futuro, após a conclusão dos mesmos. Eu espero que as normas técnicas da estrutura de emissão recuperar em Portugal incluam precisamente esses detalhes, mas nós vamos tomar em consideração esse tipo de detalhes e questioná-los quando chegar esse momento, para não, precisamente, porque é uma preocupação, esse tipo de despesas, como, por exemplo, as despesas dos ROCs, as despesas com as contas bancárias, etc., que são um clássico e se tiverem que ser também consideradas ou não, sim. Pois, porque na maior parte das vezes não são, por isso, e de facto aqui podem representar aqui podem ser significativas, né? Em termos de consórcio, até porque estamos a falar aqui de um bolo relativamente... Eu percebo, sem sabermos, e de uma forma preventiva, se calhar eu aconselho a que tenham isso pensado em termos de quando aferem os custos de gestão. Se calhar contemplarem nos custos de gestão a possibilidade de poderem ter que ter esse encargo e não ser coberto. Pronto, é só uma sugestão, mas infelizmente não lhe consigo responder e gostava muito. Então, muito obrigado. Obrigada eu. Mais questões? Não sei se as minhas colegas têm alguma coisa para acrescentar. Não há mais questões?
Nós vamos colocar esta gravação na página, a apresentação também, se quiserem. Os detalhes estão todos no convite e nos formulários, mas, por favor, tudo o que for dúvidas mais de preenchimento, por favor, mandem-nos os print screens para resolvermos. Pode ser que tenhamos que abrir temporariamente alguns campos para vocês continuarem a preencher e a navegarem no formulário completo. Por favor, deem-nos nota disso, porque nós, sem testar, e nós testamos, mas não é suficiente nunca para perceber, está bem? Não há mais questões? Agradeço muito, foi uma sessão muito participada. Muito obrigada a todos. E se houver alguma informação que eu saiba, entretanto, que nós saibamos, importante, como regulamentos, também temos aqui a lista dos participantes, também podemos enviar-vos um mail do bioeconomia.brr a informar-vos, para além de colocar na página do Fundo Ambiental. Não há mais questões? Não é isso. Obrigada. Então, e boa tarde. Obrigado. Tem o Miguel Pestana? Miguel Pestana. Eu queria só pedir desculpa, estou a ouvir? Sim, não o vejo, mas ouço. Desculpa, de facto, eu cheguei um bocado atrasado, tive um pouco. Diga. Não pude alterar. Não, mas diga. Eu irei ver em diferido, se houver alguém. Mas pode perguntar, diga. Não, é que não assisti a tudo, estou fora do contexto. Só cheguei à parte final, eu vejo as apresentações, se houver alguma questão, eu coloco. Está bem? Está bem, obrigado. Eu peço desculpa, é só para avisar. Peço desculpa, tinha dito que sim, mas há imprevistos. Está bom? Não tem problema. Obrigado. Deus, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos.